Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora vocês estão vendo esse negócio aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho do chroma key, que é muito utilizado tanto pelo pessoal de jornalismo para fazer, né, os telejornais, quanto pelo pessoal de publicidade, tá? Então a gente vai mostrar alguns conceitos básicos, algumas coisas eu já comentei em sala de aula. Por exemplo, o porquê do chroma key ser das cores, normalmente a gente vê, né? Ou verde ou azul. Tá? Tem a ver com o sistema de cores RGB, ok? A câmera, como eu já falei, ela é construída baseada nessa tecnologia aqui e a parte de recepção de cores não é diferente, tá? O sistema RGB, ele é presente em todos os monitores, todas as câmeras, tá? Não todas as câmeras, tem uma outra da Sigma lá que trabalha com outro sistema, mas é a minoria da minoria, tá? Então, não à toa se utiliza para fazer o recorte de chroma key alguns valores especiais, tá? Não é qualquer azul, não é qualquer verde, mas alguns valores especiais de algumas marcas consagradas que eu vou colocar aqui uma imagem do lado para vocês verem que tem inclusive um código especial, na hora que você for comprar a tinta ou papel, fundo fotográfico, vem de tecido hoje em dia, tá? Porque são as cores que melhor recortam. Provavelmente, você deve estar se perguntando por que você nunca viu um chroma key vermelho. Pelo seguinte motivo, quando a gente vai tratar uma imagem pode ser em cores ou preto e branco, no Lightroom ou no Photoshop, vai ter sempre aquela seção onde as cores elas estão separadas por unidade, por categoria. Então você tem lá o vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, etc. e tal, ok? Quando você for mexer nesses canais de cores individualizados, você pode perceber que se você mexer no verde e no azul, não vai acontecer nada com o seu tom de pele. Não interessa o seu tom de pele, se você é muito branco, se você é mais moreno, se você é negro, não interessa, tá? Se você mexer nos tons verdes e azuis, não vai acontecer nada. Porém, se você mexer no canal vermelho, mesmo tratando em preto e branco ou cor, você vai perceber que vai ter uma certa alteridade ali no teu tom de pele, ok? Principalmente o vermelho e o laranja, ok? Então é por isso que a gente não vê chroma key na cor vermelha, porque quando a gente fosse recortar, ele se confundiria com o nosso tom de pele e a nossa pele ficaria cintilando, tá? Não recortaria de maneira apropriada. Então a gente acaba utilizando mais. O verde, em questão de qualidade, ele é melhor. Por quê? Porque ele reflete mais luminosidade. Como ele reflete mais luminosidade, tanto a câmera quanto o TriCaster que a gente está usando ali em cima, pode ser o TriCaster, o Premiere, qualquer software de edição, ele vai conseguir reconhecer melhor o verde e recortar. Ok? Uma coisa que eu preciso lembrar, eu não posso esquecer de falar. Sempre que vocês vierem na frente de um chroma key, você tem que saber, primeiro, qual é a cor do chroma key do estúdio que você vai trabalhar. Por quê? Vamos imaginar que você vai trabalhar com um cenário verde. Você não pode usar nenhuma roupa, nenhum acessório, nada do tipo, nos tons verdes. Se você for trabalhar com um cenário azul, por exemplo, já teve uma sala uma vez que foi fazer um trabalho, foi utilizar o chroma key, iam fazer um comercial e o produto era, se eu não me engano, negresco. Pô, a embalagem do negresco, que é um azul, que é basicamente igual a isso aqui. E para dar uma noção de identidade visual, os atores e os modelos e as modelos que iam participar da encenação, eles estavam de roupa azul também. Então é impossível de recortar isso no vídeo. Em fotografia até dá, mas é um trabalho desnecessário. Então você vai ter que tentar ali se contextualizar. Qual é a cor que vai ser usada no seu chroma key? Vai ser verde? Não usa nada verde. Vai ser azul? Não use nada azul. Porque senão não vai recortar. O verde é o melhor. Por que a gente usa o azul? Tudo na área de fotografia ou de vídeo, você tem que tomar, áudio também, tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado antes de ir atrás do qual que é o melhor equipamento, a melhor lente, a melhor câmera, a melhor cor de chroma key. Porque a resposta vai ser depende, na realidade. O verde é a cor que mais emite luz. No entanto, isso é bom e é péssimo, porque como ela emite muito mais luz, a luz que a gente está usando aqui para me iluminar o chroma key, ela vai bater no fundo e ela vai voltar nas minhas costas. Então essa luz ela está batendo aqui no fundo e ela está voltando um pouco azulada para mim. O verde, ele rebate muito mais, ok? Então a cor verde ela é adequada num estúdio onde você tem um espaço maior.
E pior, a gente está trabalhando aqui com o chroma key, que dependendo de onde eu estiver posicionado, ele é 180 graus. Então ele vai daqui, ele dá a volta por trás e ele vai aqui. Quer ver? Vamos dar uma caminhada para cá. Ele termina aqui, ó. Então olha todo o espaço que eu tenho disponível. Ele vai rebater muito mais luz, não só de trás, como das laterais, tá? O que a gente poderia fazer para evitar esse excesso de luz azul rebatida? Depende do enquadramento que a gente for utilizar, tá? Se a gente for usar um enquadramento geralzão como esse, que na verdade está errado, a gente não arrumou ainda, mas está pegando absolutamente tudo, está pegando luz ali de cima, está pegando chão, está pegando aqui o chão azul, não tem muito o que fazer, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho na hora de ajustar a iluminação. Agora, se a gente for fazer um recorte um pouco mais plano americano, daqui para cá, como a gente já vai fazer, é desnecessário a gente ter aquela parede, a gente ter essa parede, a gente ter o chão, a gente pode, inclusive, cobrir com um pano preto, porque é menos luz azul que vai refletir, ok? Aqui a gente percebe que a gente tem uma parede preta, ela não é branca. Pode ser que em alguns estúdios de fotografia a gente tenha a parede branca, porque em fotografia still, não vídeo, eles tendem a ter um reaproveitamento de luz rebatida um pouco maior, tá? Não tem muito certo e errado, depende, de novo, do que você vai fazer. Em estúdio, é bom da parede ser preta, porque ela vai absorver um pouco da luz refletida. De novo, ela vai absorver um pouco. Isso aqui é uma parede preta, não é um buraco negro. Tá? Não vai absorver 100% da luz. Mas ela não vai refletir tanta luz quanto essa parede azul aqui. Ok? Então, por que nesse caso o chroma key azul é melhor? Porque a gente não tem rota de fuga. Isso aqui é uma parede. Tá? O verde, ele refletiria muito mais, mesmo que se eu estivesse fora do meu chroma key, como nessa área aqui de fora. Aqui já não é mais chroma key, aqui é um piso, aliás, cor cinza. Ok? Então, para esse estúdio que é fechado, a cor azul ela é muito melhor. O verde faria um estrago muito grande. Ok? Aproveitar que eu mostrei ali, ó, a gente já teve aula de iluminação. Aquilo ali funciona como o contraluz. Tá? A gente viu na aula passada de 3 pontos de iluminação. Aquilo ali serve, deixa eu me posicionar. A gente já tinha feito a medida aqui e a iluminação baseada no meu posicionamento. Deixa eu até um pouquinho mais para cá. Esse contraluz, ele vai, primeiro, ajudar a dar uma certa noção de tridimensionalidade. Aí é uma questão até mais estética do que funcional. E agora a questão funcional. Ele vai ajudar a eliminar o excesso de luz rebatida azul que está vindo de lá. É para isso que serve o contraluz. Tem gente que costumava, aí a aulinha de comunicação visual, em cores, sistema de cores, cores complementares. Qual que é a cor complementar ou oposta a azul? Amarelo, laranja, né? Tem gente que costumava colocar, aqui no contraluz, uma gelatina âmbar, que é um laranja queimado, para ajudar a eliminar o excesso de azul. Funciona, o problema é que vai ficar uma luz laranja. E dependendo do que você estiver usando de imagem aqui no chroma key recortado, parece que tem um pôr do sol atrás de você. E a não ser que você justifique essa cor laranja na sua imagem, vai ficar um pouco feio. Tá? Mas se utilizava demais em algumas emissoras por aí, sem falar na questão do cabelo, se você pegar uma pessoa loira, por exemplo, ruiva, e meter uma gelatina laranja, uma luz com uma gelatina laranja na cabeça dela, pode mudar a tonalidade do cabelo, tá? Às vezes não é isso que a gente quer, tudo bem? Então, o que a gente tem que pensar na hora de iluminar tudo esse negócio aqui? Tanto o personagem quanto o cenário do fundo. A gente tem que trabalhar com uma luz difusa. A gente já mostrou um exemplo do que é uma luz difusa. Essa daqui que está me iluminando, eu não vou virar o refletor para vocês porque vai machucar os olhos. Mas ele me dá uma luz uniforme. Eu tenho aqui em cima um grid com pelo menos 1, 2, 3, 4, 5... quase 10 refletores de luz difusa mirando, tanto para mim quanto para o chroma key. A luz nessa parede, que é o que eu vou usar já, ela tem que ser o mais difusa possível. Tá? Não pode ter nenhum spotlight. Spotlight, se eu for traduzir, acho que ele quer dizer um ponto de luz. Sabe? Aquele ponto mais forte, e a luz vai se difundindo ao redor. Não dá. Então, o ideal é você utilizar, para fazer o recorte aqui do personagem, uma luz um pouco mais dura, para ele me dar esse contraluz, e para iluminar de frente ou o fundo, você utilizar uma luz um pouco mais difusa, ok?
Agora a gente vai fazer um recorte e vou pegar uma imagem e a gente vai falar um pouquinho dos erros e acertos na hora de escolher a nossa imagem para recortar no chroma key, beleza? Até mais. Bom, agora a gente já está com o enquadramento que a gente vai utilizar, a gente fez aqui um plano americano, tá? Uma coisa importante, que talvez eu não tenha dito, alguns estúdios, algumas produtoras, emissoras, eles pedem uma certa diferenciação do nível de luz da pessoa que vai ser recortada para a iluminação do chroma key. Alguns estúdios, algumas pessoas que trabalham com edição, elas preferem que o nível de luz seja o mesmo. Então vamos trabalhar com escala de luz só de diafragma, de f-stop, tá? Em mim, esteja um diafragma, uma abertura em 5.6. A hora que você pegar o fotômetro e medir ali colado na parede, você vai ter, o seu fotômetro vai indicar também 5.6. Algumas pessoas preferem assim, ok? Algumas pessoas preferem que o chroma key esteja com um ponto de diferença, ou seja, um ponto mais escuro, tá? Mas aí realmente depende do sistema que você vai usar, do computador, do software, tá? Então, como assim um ponto de diferença, um ponto mais escuro? Se você pegar o fotômetro em mim e colocar aqui e medir a luz, vai aparecer provavelmente 5.6, tá? Se você medir ali no chroma key, algumas pessoas pedem que se em mim está em 5.6, no chroma key esteja em 8. É um ponto de diferença, tá? É a metade do nível de luz. Algumas pessoas podem pedir meio ponto. Ao invés de 8, talvez uma abertura 7, tá? O importante é você saber o seguinte. Para a câmera que a gente está usando, ela não é uma DSLR, ela tem um sensor pequeno. Consequentemente, a profundidade de campo, naturalmente, já é um pouco mais alongada, porque essa câmera ela é pensada para trabalhar em estúdio, para trabalhar em externa, então é um sensor pequenininho que dá uma profundidade de campo maior. Então a abertura aqui em 5.6, ela já é o suficiente para me recortar no chroma key. Se você tentar pegar essa configuração e colocar numa DSLR, que o sensor é maior, talvez não fique tão bom, porque a profundidade de campo é menor, então vai ficar um pouco serrilhado. Lembra disso, muita gente comete esse erro. Vai pegar uma DSLR, vai gravar um chroma key, ou pior, uma câmera de cinema, que o sensor é maior ainda. Vai gravar um chroma key. Ah, não preciso levar muita luz, porque a minha lente ela é muito clara, ela abre até 1.4. Bacana. Você vai usar a lente em 1.4, vai ter isso aqui de profundidade de campo, meu ombro vai ficar fora de foco e você não vai conseguir recortar nem com o computador da NASA. Entendeu? Então não esquece da questão da profundidade de campo. Você vai precisar de bastante luz para iluminar seu chroma key, sim. Ok? Agora a gente vai colocar um recorte, a gente vai tirar o fundo azul e vai aplicar uma imagem nesse chroma key. E aí eu vou falar para vocês em relação aos erros e acertos que na maioria das vezes se comete na hora de selecionar uma imagem de fundo aqui para ser aplicado, ok? Bom, agora o fundo aqui, a nossa imagem, ela já foi aplicada e a gente tem que começar a reparar em alguns erros que a gente pode cometer. Quando a gente for trabalhar com gravação em chroma key, a gente sempre tem que ter em mente qual imagem que vai ser utilizada na pós-edição. Por quê? Porque eu não posso fazer a gravação com um esquema de luz baseado numa luz que de repente é completamente diferente daquilo que está na cena. Por exemplo, eu peguei um templo aqui extremamente nublado, na verdade está chovendo, e vocês podem perceber na cena inteira que vocês dificilmente vão achar uma sombra. Vocês só vão achar a sombra debaixo desse ônibus aqui, mas também, pelo amor, está bem debaixo, né? Mas a sombra aqui é extremamente difusa. Basicamente não tem. Se vocês me observarem, vocês vão perceber que eu tenho um certo nível de sombra aqui, ó, até bati no microfone. Um certo nível de sombra debaixo do microfone, entre o microfone e meu pescoço, tá? Não está batendo, não tem coerência, ok? Então o que a gente precisaria? Que essa iluminação que a gente está usando aqui, ela fosse ainda mais difusa. E é um pouco complicado não ter sombra aqui embaixo. Por quê? Porque a luz está bem acima de mim. A gente teria que utilizar também alguns pontos de luz mais ou menos na altura da câmera, se não até baixo, que é para justamente tratar dessa sombra e ficar o mais uniforme possível. Então o que você tem que reparar? Primeira coisa, já tem que ter ali separado a imagem que vocês vão usar para chroma key, para orientar os iluminadores do estúdio, ok? Outra coisa importante é a resolução da imagem.
Se a gente vai trabalhar com Full HD, a gente vai trabalhar com uma imagem 1920 pixels por 1080. Não pode fazer igual eu fiz. Essa imagem, ela não tem essa resolução. Ela é muito menor, ela teve que ser esticada. Quando ela é esticada, a gente vai perder resolução. Tá? É como se fosse qualquer imagem digital quando a gente estica. A gente vai perder resolução, pode granular, pode pixelar, tudo bem? Então, quando for pegar ali uma imagem no seu computador, certifique-se de que ela é 1920 e 1080. Certifique-se de que o ângulo que você vai utilizar na hora... Ou você pode produzir a foto, tá? No caso dessa foto aqui, alguém foi na Avenida Paulista e tirou. Certifique-se de que o ângulo que você está tirando a foto não seja muito alto ou muito baixo, no caso, para o tipo de composição que a gente está fazendo aqui. Teoricamente, a gente teria que simular como se eu estivesse aqui parado na Avenida Paulista. Então, o ângulo que você for colocar a sua câmera na hora de fotografar o cenário, ele tem que corresponder o ângulo, a altura, à câmera aqui dentro do estúdio na hora que ela for me gravar. Porque senão você vai pegar uma perspectiva da Paulista de baixo para cima e vai me gravar de frente. Não vai bater, vai ficar estranho, ok? Leve isso também em consideração. Tente fotografar tudo em foco, porque senão, ó, se você parar para prestar muita atenção, também não vai bater, porque eu estou em foco, mas algumas áreas aqui não estão. Então não está dando muita coerência. Então, onde é que está essa zona de foco? É bem complicado recortar chroma key para esse tipo de perspectiva. É por isso que a maioria das pessoas evita, porque senão vai ficar um efeito meio Hermes e Renato, meio, sabe, meio MTV anos 90, vai ficar um pouquinho tosco. Então, evita de trabalhar desse jeito. Fora que no tratamento final, eu estou com a temperatura de cor um pouco estranha se a gente comparar com esse cenário mais acinzentado. Eu estou com muita cor. Eu teria que ser um pouco assim, a minha cor teria que ser um pouco desaturada, mais acinzentada, um pouco mais digna de tempo nublado. Sabe, aquela coisa um pouco mais azulada para o cinza, ok? E tem uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração. Detalhe muito importante, a gente vai vir aqui do lado, tem uma cadeira que tão ruim quanto você pegar e utilizar uma cor da mesma cor do chroma key, são objetos brilhantes, ou cromados, prateados. Enfim, o que isso aqui está acontecendo? Ele está absorvendo o azul ao redor e ele está recortando junto. Não tem o que fazer, tá? Isso aqui é um problema muito comum que pode dar em óculos, pode dar qualquer tipo de pingente, brinco. Então, quando você for fazer foto e você perceber que a pessoa está usando um brinco assim prateado, que emite muito brilho, muita luz, pode te dar um pouco de problema, certinho? Então, tenha um pouco de cuidado na hora de você produzir a sua imagem. Sempre tenha informação de qual vai ser a cor do cenário do fundo do chroma key. Então, o ideal realmente é você seguir alguns manuais de instrução e fazer com uma distância um pouco mais elevada. Aqui eu estou dentro do chroma key 180 graus. Se eu fosse recortar para uma cor extremamente oposta, como seria o caso do amarelo ou laranja, seria bom eu tentar dar uns 5, 6 metros de distância da parede. Eu sei que espaço é um problema para a maioria das pessoas, mas é o ideal. Se não tiver como, você vai ter que trabalhar mesmo na iluminação e principalmente nesse camarada aqui chamado contraluz. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Caso não fique alguma dúvida aí, não tenha entendido alguma coisa muito bem, é só perguntar para mim, ou na aula, ou deixar um comentário. Certinho? Até mais.